Hoje eu estou aqui no estúdio Pilates com a Germana Mussi, fisioterapeuta Germana Mussi, e nós vamos entender um pouquinho dessa história dessa mulher que, embora seja novinha, tem uma história, uma bagagem bem bacana para apresentar pra gente. Vamos saber? Fala, Germana, tudo bem? Tudo bom, Geisa? Obrigada pelo convite. Imagina, você é muito querida, muito. Me conta, como começou? Por que Pilates? Então, eu me formei em 98 e a minha especialidade como fisioterapeuta foi em RPG, em Reeducação Postural Global. A minha vida sempre foi voltada para o balé, para dança. Eu sempre fui muito linkada com postura, sempre admirei muito, né? Uhum. E aí chegou um determinado período que eu já estava trabalhando com RPG, eu sentia falta de algo que pudesse fazer com que o meu paciente continuasse o trabalho dele corporal, em que não fosse dentro de um tratamento. Seria mais uma atividade. Exato, uma atividade física, né? Porque o Pilates acabou entrando nessa onda de uma atividade Virou mesmo. moda também, né? Também, mas é porque é uma moda, Geisa, mas é um método que veio pra ficar, bacana, entendeu? né? O Joseph Pilates lá na década passada, ele não sabia o quanto que ele tava à frente. Verdade, o que ele estava trazendo, isso é tão importante, né? Exatamente. E, por exemplo, eu vejo que é uma atividade completa, né? Ele trabalha tudo. Como que é isso? Explica um pouquinho sobre o Pilates. Então, o Pilates é o seguinte, você tem os princípios, você tem todas as mecânicas do método. Quais né? são esses princípios? Vamos então, passar por aí eles. a gente tem, o principal deles é a respiração, que é onde eu vou começar hoje dando a sua aula. Nenhum aluno pode entrar dentro de uma aula de Pilates e sair fazendo qualquer exercício sem antes saber respirar. Existe uma respiração específica do Pilates que trabalha a expansão da caixa torácica e ao mesmo tempo afina a pessoa. Por isso que as pessoas falam, você tá fazendo Pilates, você tá mais magra. E às vezes você não emagreceu, mas ele coloca a musculatura abdominal. É como se ele arrumasse. Exatamente, num lugar. Então as pessoas que estão com aquela postura caída ou tá com aquela musculatura mais frouxa, mais enfraquecida, com o Pilates isso vai, esse fortalecimento do Pilates é de dentro pra fora. Que é o bacana, né? Aí depois você tem a tração axial do método, que essa respiração faz com que você cresça. Essa respiração faz com que você cresça. Depois você tem todo o alinhamento da coluna, da cintura escapular, do quadril e dos membros. Então ele trabalha muito essa questão da simetria do corpo. Que não é uma coisa assim, todo mundo tem que ser retinho. Não existe isso. Eu tenho um ombro mais baixo que o outro, você tem. Isso é função do que a gente faz, mas ele busca um alinhamento. Ele melhora isso. Exatamente. Então você tem o joelho pra dentro, ele vai alinhar para que a musculatura externa trabalhe um pouco mais. Bacana, Se você tem um joelho muito aberto, ele vai fazer. Então ele vai alinhando, melhorando esse trabalho muscular de acordo com o que ele vai além um pouquinho de ser só uma atividade física, é um tratamento também? Ele tem duas vertentes. Ele tem uma vertente terapêutica, né? Porque aí vai de acordo com a formação de cada profissional. Um professor de educação física que trabalha a fisiologia do esforço, do exercício, ele vai ter uma visão. É verdade. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho uma noção mais de patologia. Então ele vai tratar, mas ele também vai trabalhar o corpo como uma atividade física. Quer dizer, acaba tendo as duas atividades. Exatamente. E ele te prepara para outras atividades fora daqui. O Pilates é maravilhoso para trabalhar a pessoa para fazer qualquer esporte. Outra coisa interessante, quando a gente fala em Pilates, por exemplo, você sempre pensa nos aparelhos, né? E na verdade, ele hoje tem vários acessórios que envolvem o Pilates e que complementam o aparelho, né? O aparelho mesmo, eu tô vendo aqui, sei o quê? 3, 4 aparelhos? Exatamente. O que acontece é que quando o Joseph criou o método, na verdade o método foi criado na época da Primeira Guerra Mundial. É super recente também, não é? Lá atrás, no Brasil sim. No Brasil, no Brasil sim. E lá atrás, quando ele começou, ele estourou na década de 30 em Nova York. Mas ele foi exilado na guerra e os aparelhos começaram a acontecer porque as pessoas não tinham no campo de concentração como levantar. Os amputados, por exemplo, não conseguiam levantar da cama. Que história bacana. Então ele posicionava as molas que ficavam embaixo das camas em lugares estratégicos para ele poder facilitar, para a pessoa segurar e levantar. Daí que começou. Ele sempre tem um pensamento à frente, né? Maravilhoso, fantástico, né? E aí, mas no Brasil, quando que chegou, na verdade? Então, aí na década de 90, veio começando em São Paulo, Salvador, nas grandes capitais.
Então me responde uma coisa, e Germana trouxe o seu Eu vim em 2003. Mas 2003 eu muito ousadia. entrei. Olha só, vamos mostrar um pouquinho o que é Vamos. isso? Aí a gente tem as vertentes dele. Ele tem o nível iniciante, intermediário e avançado. A gente vai começar devagar. Vai começar Por favor, Pode iniciante, deixar. não As pessoas têm judia. mania de achar que é fácil. É não isso aí. é fácil. Não é. Não tem nada Olha, de fácil. Eu sei de pessoas que fizeram Pilates, sai daqui toda dolorida. Então, olha só, não judia quando tem que trabalhar. Então vamos lá. Vamos lá. Me fala desse exercício aqui. Como Então, que é? olha só. Esse rolo aqui, ele serve pra pessoa sentir um pouco a consciência da coluna. Tá, é como se eu Tá? estivesse deitando a coluna Exatamente. toda. E ele tem uma instabilidade, percebeu? sim, Ele, né, sim, rola, então rola. você já. Só aqui de estar aqui em cima, você já tem que ter um pouquinho de abdômen trabalhando, Isso, porque senão apoio não das aguenta. mãos, entendi. dos pés. Não se rola. Exatamente. E aqui, ó, a gente já começa a alinhar a perna, tá vendo? Ó, o pé. O Olha só, alinhamento. no que você mexeu, ele já ficou mais relaxado, Ó, bacana. a gente já vai liberando aqui. E como o primeiro princípio é a respiração, a gente ensina a respiração pro aluno. Tá, Então, como que é a respiração do Pilates? A respiração do Pilates, ele não é diafragmático. tá, Você tem que, na hora de inspirar, sugar o umbigo para dentro, trazendo o ar mais pro tórax. tá. E na expiração, você vai afunilar, contraindo ainda mais o umbigo e contraindo o períneo. Como se estivesse prendendo certeza. o xixi, assim Bacana, que a gente ensina ao ao aluno. Tá. Então, na verdade, você inspira intercostal e solta o ar, descendo as costelas, afunilando, contraindo o umbigo e apertando o períneo. Tem idade pra fazer Pilates? Não. Porque criança. Criança, eu aqui idoso. tenho a minha aluna mais nova, que hoje tem 5, que é minha filha, inclusive, Gente, que máximo. a Valentina, É. e não tem idade. Eu tenho já alunos de 92, não tem, porque assim, não tem impacto. A gente pode fazer uma aula mais lúdica para criança, com bola, com uma coisa mais. Tem muitos acessórios. Muito, e o idoso que não pode ir pro chão, ele vai pra uma cama que é mais elevada, se ele for limitado. Não tem idade. Aqui é a mesma coisa, vai inspirar e na expiração você vai descer. E vai na ins e extra. Salto aqui assim. Tá. Isso. Solta os braços Tá. sempre ao longo do corpo. Como eu te expliquei que não pode ficar solto. Então, sempre uma ativação do tríceps Tá. no Você braço, encaixa aí, tal. tá. Exatamente. E aí você vai respirar e vai empurrar a barra. Isso. E vai voltar, prendendo todo o períneo, o abdômen. E foi. Tenta não encostar o carrinho mais aqui embaixo. Não precisa esticar também o joelho todo, não. Isso. E volta. Até aqui tá legal. E aí, o último em termos dos benefícios Sim. e dessa metodologia, de como é que, assim, além da respiração, da tração, o final de tudo é a fluidez. Quando o aluno ele já está há um tempo fazendo aula e ele já pegou. Seria a fluidez? A fluidez seria você não ver onde o exercício começa, onde o exercício termina. Ah, tá. Ele é fluido, ele vira uma coisa circular. Então você não tem uma coisa assim repartida. Então vamos dobrar a perna. Tá. Isso. Então olha só. Então aqui tudo organizadinho, o Tá, ombro, tudo não pode levar o ombro direitinho, para a orelha. Você tá. vai inspirar parada. Quando soltar o ar, você vai empurrar a barra subindo no abdominal. Solta o ar e levanta uma perna. Isso. Sobe um pouquinho mais e tira o ombro da orelha, Geise. Tira o ombro da orelha. Aí. E volta. Isso. Volta a perna. Inspirou. Tá. Soltou o ar e sobe. Solta o ar. Isso. Aqui você precisa tirar o ombro da orelha. Ó. Isso aqui que precisa melhorar. Ó. E volta. Isso. Voltou. Faz com a outra perna. Inspirou.
Soltou o ar, subiu. Tirou o ombro da orelha e sobe. O olhar vai lá pro seu joelho. Isso, sem entrar muito a cabeça. Isso. E volta. Agora você vai levantar, volta a perna. Agora você vai levantar as duas pernas. Inspirou, soltou o ar, levanta as duas. Isso, tira o ombro da orelha. Desce o ombro pra baixo. Aí. E volta. É o abdômen doeu, isso mesmo? É isso mesmo. É o abdômen. É. Agora, o que eu acho mais bacana, que é assim, o que me encanta é a questão da postura, que eu não tenho uma boa postura. E ele deixa você ver, você tá aqui, é normal, a pessoa se passa a ser uma coisa normal. E essa é uma coisa, você pode observar que esse último exercício você teve essa dificuldade. Porque a maioria das pessoas, quando começam o Pilates, a primeira aula que eu fiz no Rio, foi muito engraçado, eu fui num sábado, desci e fui fazer uma aula pra conhecer. Aí no dia seguinte, na segunda-feira, a professora me ligou, você teve dor no abdômen? Eu falei, não, tive no ombro. Porque durante todo o exercício eu jogava força aqui, ó. Até você aprender, que a gente precisa aprender a trabalhar essa alça. Essa organização. Eu acho que é só com a continuidade. Não, aí com o tempo. Eu acho que a pessoa só compreende quando você faz. Quer dizer, eu fiz aqui, eu já tive uma visão. Eu acredito que quando eu fizer a 10ª vez, eu vou ter uma outra visão, né? E vai ficando tão bonito, vai ficando lindo de ver. O profissional, o instrutor, ele vê essa evolução do aluno. Às vezes a gente até fotografa, ele fazendo o exercício hoje e fazendo daqui a 3 meses o mesmo exercício, e a gente mostra. Porque fica muito bonito, é um exercício extremamente que traz além de agilidade, ele traz uma beleza, entendeu? Ele organiza, então fica bonito. O Pilates é maravilhoso, porque você está trabalhando não só a sua parte estética, mas de dentro para fora. Vale a pena vir conhecer, tá bom?